narcotráfico, guilhotina, samurais, hipopótamos, anões da Libéria. Para entender como tudo isso se relaciona, hoje vamos falar de Festa no Covil, de Juan Pablo Villa-Lobos, depois da abertura. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Olá, leitores! Este é mais um videocast do Pato Fáustico, programa para discutir literatura, quadrinhos e que você já está cansado de saber. Meu nome é Daniel Barros Santos e hoje a gente vai falar deste livro Festa no Covil, do Juan Pablo Villa-Lobos, que é um escritor mexicano, nascido em Guadalajara, em 1973, e que escreveu uma série de crônicas, textos para cinema, e se aventura pela primeira vez no pano do romance, apesar de não parecer, né? Parece que é um sujeito que já está aí versado na arte da prosa, né? Bom, esse texto conta a história do Tochtli, né? O nome é difícil, eu tive que treinar um pouco antes, né? Que é o nome azteca, que significa coelho, que é um menino de 8 anos, filho de um dos grandes chefes do narcotráfico, né? O Yakult. Eu também tenho que tomar cuidado para não dizer Yakult, né? Que é fácil de se confundir. Bom, o Tochtli, ele, a partir da sua perspectiva, né, de 8 anos, esse livro é narrado em primeira pessoa, ele vai contar a sua história, né, com esse pano de fundo do narcotráfico, né? O México tem uma subliteratura, um subgênero, não uma subliteratura, um subgênero, que é a literatura do narcotráfico, né? E aqui é só um pano de fundo, como o próprio pós-fácil que o autor deixa bem claro. E é um romance dividido em 3 partes, né, que relata no primeiro momento, na primeira parte, a apresentação dos personagens, né, do contexto. Esse garoto vive enclausurado dentro da casa por questões de segurança, ele tem aula dentro da própria casa. Ele tem algumas obsessões, como chapéus, e o pai dele, por ser muito poderoso, lhe dá tudo o que ele quer, e ele está obcecado por hipopótamos anões da Libéria. Então, na segunda parte, eles viajam para conseguir esses hipopótamos, e na parte final a gente tem o desfecho, principalmente a partir de uma crise que envolve um dos personagens, e no final você tem finalmente a conclusão, né, da busca desse objeto aí, que são os hipopótamos anões, né? Bom, apesar desse clima simples, né, da história e também da pequena extensão do texto, é um livro muito bem construído, a partir de uma série de escolhas linguísticas que o autor usa de maneira muito bem sucedida. A primeira delas, a gente até falou, quando falou do Walter Ugumãe, é a escolha da linguagem infantil, né? Que é responsável justamente pelo caráter inusitado e até surreal que em algumas partes do texto adquire, né? Essa preocupação da linguagem, ela já está desde o início. O menino, ele toda noite antes de dormir, ele lê palavra no dicionário, ele gosta muito de decorar essas palavras. Então ele começa dizendo, né, algumas palavras que ele conhece, como por exemplo, sórdido, nefasto, pulcro, patético, fulminante, e que são palavras que, se de uma certa forma, né, demonstram como é que é a realidade desse menino, de outras também demonstram um certo deslocamento que a linguagem vai empreender, porque ele, em alguns momentos ele não usa muito bem essas palavras, né? Tem um momento, por exemplo, que ele diz que a memória dele é fulminante, por exemplo, que é quase fulminante. Então esse deslocamento entre a linguagem e o sentido, que de uma certa forma representa o próprio deslocamento do menino nesse contexto, né, de violência e de crime, são muito bem encaixadas, né? Mais do que isso, esse caráter constatativo da linguagem vai acompanhar ele o tempo inteiro, né? A constatação de uma realidade absurda, né? Que também vai promover um certo deslocamento entre o que é narrado e como é narrado, né? Sempre trazendo esse clima de não pertencimento que está vinculado a esse personagem, a construção da identidade desse menino, né? Além disso, esse texto ele é construído, na maioria das vezes, sem uso de conectores, né? Palavras que linkem, que ajudem a ligar uma frase na outra, né? Geralmente são frases autônomas, né? Sem relação causal ou sequencial, e que de uma certa forma ajuda a representar a falta de lógica de algumas coisas que acontecem nesse texto, como por exemplo, como eu disse, a busca de hipopótamos anões da Libéria, né? Como se tudo fosse de uma certa forma gratuito e a linguagem sem
abordando, né, certas passagens, tem os conectores, de uma certa forma enfatiza isso, além de, obviamente, funcionar contra uma das temáticas do livro, que é a hereditariedade, né? Ou seja, como se uma determinada geração, um determinado sujeito fosse consequência de outro, né? Essas relações consequentes, sequenciais, elas são boicotadas pela linguagem em vários níveis, né? Além disso, isso realça o papel da interpretação, né? Porque o pensamento do menino, por ser muito lacunar, né, e ele não entende muito bem como é que funciona esse ambiente, que, lógico, está muito além da compreensão dele, da capacidade que ele tem de aprender o mundo, né? Enfatiza ainda mais o trabalho do leitor, tentar buscar esses sentidos por trás, né? Mais do que isso, o romance é construído a partir de alguns processos muito interessantes, como o processo de generalização e especificação, né? Então tem frases, por exemplo, na página 12, que ele diz assim, ó, e não é só esse filme que sei de cor, sei muitos outros, 4. Na página 15 ele fala assim, é por isso que conheço poucas pessoas, 13 ou 14. Na página 30 ele fala, eu tenho muitos chapelões de charro, 6. Ou seja, então é um processo de interpretação que parte de generalizações, né? Ou seja, parte de um contexto macro, né? E de uma certa forma apreende também esse contexto micro particular, que é o contexto do menino, que também joga dentro dessas dimensões do texto entre um contexto muito maior, que o menino não pode aprender, e aquilo que ele realmente conta, que é a história dele, que é a história que ele quer contar. Então, em vários momentos, o texto vai investir nessas duas dimensões, né? A geral, a genérica e a particular. E, às vezes elas vêm num contato muito íntimo, porque na realidade é assim que o romance se relaciona, né? Além disso, algumas construções inusitadas são muito bem escritas. Eu trouxe aqui um exemplo, né, que é um exemplo que eu acho que já se tornou clássico deste livro, né? Ele fala assim, ó, na verdade existem, até para vocês terem uma ideia de como é que funciona, né, a linguagem do garoto, na verdade existem muitos jeitos de fazer cadáveres, mas o mais usado são com os orifícios. Os orifícios são buracos que você faz nas pessoas para o sangue vazar. As balas de revólver fazem os orifícios. Os orifícios são buracos que você faz nas pessoas para o sangue vazar. As balas de revólver fazem orifícios e as facas também podem fazer orifícios. Se o seu sangue vaza, chega uma hora que o coração ou o fígado param de funcionar. Ou o cérebro também morre. Você morre. Então aqui dá para mostrar tudo que a gente já falou, né? O aspecto absurdo de algo que vem constatado, a gratuidade, né, que a falta de conectores demonstra. Aqui tem o E, né, mas que quando ele usa conectores, são conectores coordenados, né? Ou seja, são frases coordenativas, ou seja, as duas frases continuam autônomas, né? Então esse é um dos trechos que é exemplar nesse sentido. Mais do que isso, esse livro tem algumas metáforas interessantes. Eles mantêm, por exemplo, os tigres e leões presos na casa, que aí trabalham com duas imagens. Primeiro, da ferocidade latente daquele ambiente, tem uma ou outra cena que são bem violentas, inclusive. E também essa ideia de não pertencimento, né? Assim como o menino não deveria estar naquele contexto, né? Ou pelo menos é a impressão que o leitor tem, aqueles leões, né? Aqueles tigres também não deveriam, os próprios hipopótamos que virão também não devem. Esse livro tem alguns traços de romance de formação, né? Apesar da construção desconexa que ele empreende, né? Mas e tem muito forte essa ideia da identidade, né? Por exemplo, eu falei em samurais nisso, porque tem uma hora que o menino quer ser samurai, o professor dele fala um pouco do Japão, do samurai, chama ele de Usagi, e ele quer ser um samurai. Tem uma hora que eles transformam um samurai mudo, ele pensa que é um samurai mudo. Então são maneiras que ele tem de tentar, de uma certa forma, construir a própria identidade. É também um romance de busca, né? E aí ele tem um certo traço de romance de aventura, porque tem um momento que eles vão atrás de um objeto que eles querem conseguir, né? Para determinado prazer, não só do pai como do filho, e mais uma série de outras particularidades. Tem uma ideia de nação muito específica. Tem uma hora que o garoto estuda a conquista do México, pensa nas conquistas dos colonizadores, e tudo isso na realidade também é um subtexto que pode ajudar a construir uma ideia de nação. A própria capa já traz, né, a ideia do Dia dos Mortos, como a gente viu no trecho, toda uma reflexão também do estar morto, né, e da maneira abrupta como isso aconteceu. Enfim, é um livro que realmente tem uma série, apesar do tamanho, tem uma série de possibilidades, e investe muito, principalmente, tem uma série de possibilidades que investe muito nessa inversão de valores, né? Tem um trecho, por exemplo, que eu vou terminar com ele, que é na página 52, que o menino diz assim, olha a conclusão que ele chega: a vantagem da beira da extinção
é que ainda não é a extinção. Acho que essa é uma frase exemplar, seja um raciocínio claro, né, um raciocínio lógico, infantil, inusitado, mas que desbrava na realidade, apesar de toda a clareza, toda a lógica, toda a objetividade, desbrava um mundo que está virado, está de cabeça para baixo. Então, se você não leu, esse é dos curtos, vale a pena dar uma conferida nesse sujeito, vamos ver o que ele vai publicar aí adiante. Festa no Covil com o Pablo Villa-Lobos. Comente lá, curta lá, dê essa linha na gente, é o que eu sempre estou dizendo. Antes de terminar, só esqueci, adquiri recentemente, numa banca próxima, Dinamite Raio Laser, que é uma série de... na realidade é um quadrinho que ganhou o prêmio de quadrinho na web, o HQ Mix, o 22º HQ Mix. E aqui eles, na realidade, eles lançaram uma sequência dessa obra, Dinamite Raio Laser, que é uma obra de web. Na realidade é por isso que eu estou falando. Esse aqui eu particularmente não achei tudo isso. É uma história divertida, é bom, os personagens são simpáticos, mas nesse endereço que vocês estão vendo aqui, você pode curtir as primeiras aventuras na internet de graça, né? Então, um quadrinho brasileiro com muitas referências a super-heróis, é uma história que é uma escola de super-heróis, onde eles enfrentam vilões, então é mais cômico, né, com esse traço bem cartunesco, mas no estilo mangá. Então vale a pena dar uma conferida no Dinamite Raio Laser, principalmente essas histórias que existem na internet, que são legais. Bom, agora sim, até mais, tchau! With eyes that hide the man within, you see behind the eyes of other men.